né? Carla Zambelli está presa, foragida na Itália, esperando a deportação para o Brasil. E o Eduardo Bolsonaro não será deputado em 2026. Ele não terá mandato, porque essa manobra que aconteceu hoje na Câmara não dará certo. E não dará certo porque o Hugo Mota, essa manobra que foi feita de transformar o Eduardo Bolsonaro em líder da minoria para que as faltas dele sejam abonadas, né? Porque líderes podem faltar às sessões sem precisar de justificativa, só que eles esqueceram que no regimento, que está lido de uma forma muito particular e corrompida por eles, mas mesmo o regimento, da maneira como eles leram, exige uma anuência do Hugo Mota às faltas. E o Hugo Mota não terá coragem de fazer. Então, a Carla Zambelli e o Eduardo Bolsonaro, os dois deputados mais votados, estarão sem mandato em 2026. O Ricardo Nunes não é uma solução, porque ele não tem o interior com ele e ele não tem a confiança dos outros partidos na chapa, né? Então, o Tarcísio ele não pode pensar em ser candidato a presidente da República correndo o risco de perder a eleição em São Paulo, porque se ele não levar São Paulo com ele para a urna nacional, ele perde a eleição, como aconteceu com Aécio Neves em 2014. Aécio perdeu em Minas, por isso Aécio perdeu a eleição. E aí perde tudo, né, Lula? Às vezes pode perder tudo. Mas eu queria aproveitar também o Lula, além dessa análise sobre a figura do Tarcísio e essas manobras todas feitas em Brasília, para o fato de hoje à tarde Jair Bolsonaro internado de novo. A gente teve aqui no começo do programa, quem está nos acompanhando viu, a Heloísa Vilela estava lá na porta do Hospital DF Star, jornalistas ali de plantão, a qualquer momento pode sair um boletim. Você, não sei se tem informação, ô Lula, mas pelo menos a impressão, né, de quem está falando com a gente aí de Brasília, é claro que tem uma operação política de tentar se livrar da cadeia fechada, né, da papuda, cada vez que ele vai para o hospital, mas pode ser que ele esteja com algum problema sério também. A sua leitura sobre a figura do Jair Bolsonaro, porque ele vende a imagem agora de uma pessoa fragilizada. Isso é bom para ele no médio prazo? Pode ser bom para ele escapar de uma cadeia pesada. Para isso, com certeza. Mas ficar o tempo todo nisso, olha, eu não consigo falar, tenho soluço, estou mal, etc. Qual é a sua leitura? Mais uma vez, Bolsonaro corre para o hospital em Brasília, Lula. Olha, Rodrigo, o Bolsonaro deve estar, na verdade, desesperado em busca de alguém que cumpra para ele, nesse momento, o papel que aquele médico nefasto da ditadura cumpriu nos porões, o Amílcar Lobo, né? Ele precisa de um Amílcar Lobo que aceite assinar laudos falsos em relação à saúde dele, porque o Alexandre de Moraes está exigindo os laudos dessas internações. O da internação de domingo foi entregue a ele hoje de manhã. Ele também já tinha pedido à Polícia Civil, né, militar do Distrito Federal, né, explicações sobre a demora no retorno do Bolsonaro para casa. E, assim, dito pelo próprio Flávio Bolsonaro, é uma crise de soluços, vômito e pressão alta. E por causa dessa crise de soluços, vômito e pressão alta, ele dormirá no DF Star hoje, que é um hospital, como é o Sírio-Libanês ou Einstein em São Paulo, é um hospital hotel, né, aqui em Brasília. É um hospital muito bem equipado e é um hospital hotel mesmo, e tem um serviço de hotelaria de primeiro nível, né? Talvez muito melhor que a prisão domiciliar dele. Então é uma internação por esses motivos, mas o motivo central, na verdade, é a paura, né? É paura. Para mim, o diagnóstico é paura, medo da cadeia, né? É isso que explica.
essa internação, e é isso que explica também esse badernaço anticonstitucional de hoje na Câmara dos Deputados, que é um badernaço anticonstitucional. Os caras, a extrema-direita chegou hoje e tomou de assalto, né, a liderança da minoria, aí colocou a PEC, né, a PEC do escárnio, né, que é essa PEC que está em votação agora, né, aí já falou que amanhã vai a anistia, então criou uma série de ocupações ali também, num ritmo de badernaço. Da minoria, né? Essa história da minoria. A manobra a manobra para salvar o Eduardo Bolsonaro, né? Lula também no pacote aí. Exatamente, para salvar o Eduardo Bolsonaro, que é essa questão da troca da liderança da minoria, que não vai dar certo, porque ela vai precisar de alguma coragem do Hugo Mota e eles não terão. Essa é a parte mais difícil, né? A coragem do Hugo Mota, porque parece que ele está pagando a fatura lá desde o momento do motim bolsonarista, que ele não conseguiu nem, né, chegar, demorou a conseguir chegar na cadeira da presidência, e aquele momento a gente já falava de uma desmoralização, né, do presidente da Câmara dos Deputados, e agora fechando esse acordão de tantas pautas inacreditáveis quase no Congresso Nacional, né, Lula? Exatamente. Aí eu quero entrar nesse tema, se você me permite, Gabi, né, que é o seguinte, qual é o temor dos deputados e senadores, né? Porque isso vai para o Senado depois e tende a passar no Senado. É também paura, nesse caso, é paura do Flávio Dino, porque passado o julgamento da primeira turma, o julgamento do Bolsonaro, o que é que aconteceu hoje? O ministro Flávio Dino amanheceu a terça-feira glosando 624 milhões de reais em emendas PIX, né, oriundas desse orçamento secreto, porque eram emendas que estavam viciadas, não tinham origem, não tinham destinação correta, né? Estavam dentro daquele sistema em que parlamentares eles fazem as dotações orçamentárias e definem quem leva a grana, nesse desregramento absoluto da política que foi criado pelo orçamento secreto. É isso que explica essa votação de hoje. Agora, eles estão se achando e estão indo numa situação que é limite dentro do parlamento, inclusive trocando o relator, colocaram um relator, esse Cláudio Cajado, que vai ser o relator de plenário dessa PEC do escárnio. Esse Cláudio Cajado é uma criatura, tá? Da pior qualidade do parlamento. Eu acho que ele tem 5 ou 6 mandatos já. A base dele é lá no sul da Bahia, mas é uma personagem que ele é do Progressistas, do PP, o partido do Ciro Nogueira, né? Ele é um cara que faz qualquer negócio, né, para estar em projeção na Câmara dos Deputados, em projeção interna. Ele é um dos operadores do baixo clero. E ele pegou a PEC, que já era ruim, ele conseguiu piorar com alguns elementos, como colocando esse benefício do foro privilegiado e da necessidade de votação em plenário, de uma autorização do plenário da Câmara ou do Senado, mesmo para prender em flagrante presidentes de partido. Isso é inacreditável, porque você pode até dizer, tudo bem, deputado e senador tem um argumento de que eles são votados, de que eles são representantes, mas e o presidente de partido que não é parlamentar? Por exemplo, Antônio Rueda, do União. Exato. Né? Ou Valdemar Costa Neto, do PL. Né? O Valdemar Costa Neto tem a sua ficha corrida a nos colocar nessa situação de dúvida em relação a isso. O Antônio Rueda você abrir o livro, né, de direito penal e pegar a teoria de Lombroso, né? Você ler o direito penal por ali fazendo as comparações. E como e aonde, né, se houver
um mandado de prisão contra um presidente de partido por um crime cometido em flagrante, se ele não é parlamentar, isso vai ser votado aonde? Na Câmara ou no Senado? Não tem definição. Qual é a legitimidade desse dispositivo? Nenhuma. É apenas atender a essa maluquice, né, de um Congresso que é cada vez mais maluco, né, no uso das suas atribuições e que nos envergonha.